Minha gente, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula sobre o magnetismo. Na semana passada, nós fizemos algumas abordagens que são importantes para tirar um pouco do magnetismo da ideia mais cientificada. Vamos trazer o magnetismo mais para a nossa convivência, para o nosso dia a dia. E hoje eu tenho algumas informações muito interessantes para que a gente possa utilizá-las na própria prática do exercício dessa atividade que nós aqui no Chico já praticamos, tanto nas quartas como nas segundas-feiras, e que muitas vezes a gente não tem a noção da profundidade, da grandeza que é essa realidade hoje tão evidente, que ainda precisa de muitas atualizações, tanto da área da ciência, como de outras áreas, porque ainda estamos um pouco distante da sua compreensão. E essa compreensão, ela com certeza, ela vai perdurar ainda por muito tempo, em decorrência da própria ignorância que ainda existe com relação aos preconceitos, tanto dentro da área da ciência como na área da religião. Por isso que eu coloquei logo de início duas coisas fundamentais para o nosso entendimento: a ideia da criação, do criacionismo, e a ideia da evolução, ou seja, do evolucionismo. Nós não podemos jamais, como magnetizadores, deixar de verificar essa trindade, né? Que é Deus, o Espírito, que é o princípio inteligente. O que é esse princípio inteligente? Dr. Décio Iandoli, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele disse que essa individualidade do princípio inteligente seria o momento do pensamento divino. Como nós somos criados e fomos mantidos por Deus, nós somos o momento de Deus em toda a criação. A doutrina espírita vê exatamente dessa forma. E o que é que esse princípio inteligente faz? Na medida que o espírito ele atinge a sua individualidade, ele adquire também uma certa condição de poder criar, de evoluir e de transformar-se. E para tanto é necessário que ele use a matéria que é utilizada e retirada desse fluido que lá na própria Bíblia, na Gênese, fala do sopro de Deus, do sopro divino, que nada mais é para os físicos quânticos do que o vácuo quântico. Para Albert Einstein foi considerado o campo unificado, essa coisa que ele procurou a vida toda, que era uma equação que pudesse definir toda a realidade da vida. Consequentemente, um dia talvez o homem consiga atingir isso. Mas em função dessa grande diversidade de conhecimento, vem também o vácuo quântico. Mas o que interessa é que todos nós estamos mergulhados dentro dessa grande realidade, que é a própria vida, que precisa ser vivida. E para que ela seja vivida é necessário que nós tenhamos que buscar, através dos processos da transformação, a nossa própria evolução. Eu costumo sempre dizer, podem ter certeza que de uma coisa nós poderemos nos confortar, seremos todos felizes. A felicidade, ela é contemplativa e é um atributo de todo ser. E por que é que nós não somos felizes? Porque nós ainda estamos à busca dessa felicidade. Nas experiências vividas, nas conquistas,
Na própria adversidade que a vida nos impõe, através do dia a dia que vivemos na nossa convivência, nós temos que adquirir maturidade e, consequentemente, experiência evolutiva, para que cada vez mais nós possamos fazer valer essa grande proposta que nos aguarda, que é a felicidade plena. Essa felicidade plena, ela seria exatamente o momento em que nós não teríamos mais nenhuma condição e não usaria mais o livre-arbítrio. Quando o espírito não tiver mais que escolher, quando tudo para ele já for definido, e quando não existir mais as duas margens do caminho, ele é um ser perfeito. Porque ele terá a condição de ver tudo de uma única forma, dentro de uma mesma grandeza. É essa a equação que talvez o próprio Einstein procurou e não encontrou. Portanto, para que nós possamos entender o magnetismo, é necessário que tenhamos uma plena convicção dessas grandes realidades. Como eu falei na semana passada, o sofrimento existe, mas é em decorrência da nossa falta de conhecimento. O que, dentro daquela filosofia que falamos, do budismo, ele considera como a ignorância. Vejam que coisa interessante. Quando a gente formulou, na aula passada, a ideia da pergunta efetuada por Allan Kardec, e é bom que a gente veja aqui a diferença que há entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. A Bíblia é um livro que consta vários outros livros e fala de um povo, que foi a história do povo hebreu. É um livro histórico de narrativas que devemos todo respeito, principalmente no que diz, naquilo que ele nos mostra como um Novo Testamento, mas não passa de um livro de narrativas. É sagrado para o povo cristão e para aqueles que professam uma determinada religião e que precisa deste livro para sustentar as suas crenças. Mas veja a particularidade que foi reservada para a doutrina espírita. Quando Jesus estava vivendo o seu último momento, já depois de ter voltado para estar conosco, ele disse que ia estar com Deus e que pediria a ele um novo Consolador, que seria o Consolador prometido, e que esse Consolador não viria mais na forma de um ser, mesmo espiritual, mas que viria em forma de palavras e pensamentos. E é exatamente o que o Livro dos Espíritos nos traz. Vejam que ele usa a prerrogativa da pergunta e resposta. Vocês sabem que nenhuma crença, nenhuma religião permite que seu fiel faça perguntas, principalmente que conteste aquilo que ele traz como sendo sagrado. A sagração é uma condição que se dá a algo que não pode ser modificado. Então, a gente já começa a entender por aí. A primeira pergunta que Allan Kardec faz, perfeita, que é Deus. Ele não pergunta o quê, porque se ele perguntasse o quê, seria algo. Não pergunta quem, porque se perguntasse quem, seria alguém. Em Deus não é algo, nem é alguém. E ele diz, Deus é uma inteligência suprema. Veja que ele fala de forma evidente e direta na palavra inteligência. O que é uma inteligência? É tudo o que é capaz de evoluir por processo de transformação. As inteligências que habitaram e vêm habitando todo o nosso orbe, todo o nosso planeta, elas usam o atributo da pesquisa, muitas vezes do conflito, e vocês sabem que foram muitos desde o início do século passado, quando havia aqueles grandes problemas da física quântica, e ainda hoje existe, mas tudo isso mantido e elaborado por uma inteligência. E Deus, a inteligência suprema, a causa primária. Veja que Deus é uma causa.
Toda causa, ela tem uma origem. E é a origem de todas as coisas. E nós, como espírito, como vimos anteriormente, somos o momento divino dessa causa. É como se nós fôssemos, no oceano de Deus, uma pequena gota. Mais adiante, nós falamos e vamos falar também sobre o fluido cósmico universal, que é esse que é capaz de manter tudo, que é também chamado de plasma divino, e é a força em que tudo vivemos. Veja que ele usa a palavra força. Lembrem-se que todo o universo é mantido por 4 forças que são definidas como a força gravitacional, o magnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas forças, elas atuam de maneira dinâmica a fim de manter todo esse sistema em estado de agregação. Tudo está ligado a tudo. Eu me lembro que quando o presidente Roosevelt, ele tentou dizimar, eu acho que não foi Roosevelt, foi um desses presidentes dos Estados Unidos, tentou dizimar uma das tribos, e o cacique e o chefe da tribo mandou uma carta para ele, acho que foi Abraham Lincoln, e dizia assim: o homem não teceu a teia da vida, o homem é apenas o fio desta teia, tudo o que ele fizer a ela estará fazendo a si mesmo. Veja a sabedoria desse homem. E é exatamente essa teia que nós estamos aqui considerando como toda essa realidade deste fluido que compõe toda a realidade do universo que nós conhecemos. Nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Quem foi que usou essa expressão? Paulo de Tarso. Olha essa mensagem do livro Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Existe cada vez mais a necessidade de uma visão da realidade construída a partir de um modelo que se baseie na consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os fenômenos. Veja que ele usa uma linguagem bem aproximada do que nós vimos com relação a esse fluido cósmico. Físicos, biólogos, sociais e culturais. Segundo o crer, esta visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais e terá de ser explorada através do magnetismo. Isso é tudo que nós poderíamos ver como uma realidade a ser estudada. Vejam o que nós aqui verificamos. O criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que tentam explicar a criação e a evolução do homem. Todos nós sabemos. O criacionismo que está lá no Antigo Testamento, que diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Embora nenhuma delas possa ser comprovada em laboratório, as suas abordagens são completamente distintas. Foi quando começou o grande problema entre a ciência e a religião. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Ninguém queria se convencer. Eu sempre digo, quando duas realidades se conflitam, é porque acham que estão certas. O criacionismo radical, veja que ele usa a palavra radical, o que é uma coisa radical, que não permite mudança, adotado pela teologia judaico-cristã, no final do século XVII,
baseada em textos bíblicos, dizendo que o mundo tinha sido criado precisamente há 4.004 anos antes de Cristo, juntamente com todas as espécies tal como existem atualmente. Ou seja, tudo foi criado num só instante. Aí vem o evolucionismo com uma ideia completamente diferente. Adotado pela ciência, propõe, veja, há logo uma distinção enorme com relação a tempo. Que o universo surgiu há cerca de mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, e a vida em nosso planeta, com suas formas primitivas, começando lá nas águas dos mares, quando surge a primeira unidade celular, ou seja, a primeira unidade orgânica viva, há cerca de 3,5 bilhões de anos. Esses números, eles já são comprovados por grande parte da ciência. Mais adiante, entretanto, é importante desvincular criacionismo de cristianismo. Veja aqui já um conflito religioso, pois a teoria criacionista prega que todas as coisas foram criadas substancialmente por um Criador onipotente, não sendo necessariamente o Deus dos cristãos. Por quê? Porque o islamismo também prega uma visão baseada no criacionismo, porém a figura do seu Deus é outra, que seria Alá. Ou seja, as duas religiões, cada uma tem um Deus diferente da outra. Aí a gente diz, bem, e aí? Não há nenhuma crítica, gente. São crenças, são religiões sagradas. Não cabe a nenhum de nós refutar, condenar, criticar, porque é a realidade deles. É por isso que eu digo, o Espiritismo tem por obrigação respeitar e aceitar todas as crenças e todas as convicções, porque nós temos muitas linhas de pensamento, temos como provar aquilo que nós afirmamos, isso para nós já é substancialmente importante, e consequentemente estamos cada vez mais buscando novos conhecimentos, e como disse Allan Kardec, que todas as vezes que a ciência avançar e ficar à frente da doutrina, que seguíssemos a ciência, e isso não é qualquer um que diz, é preciso muita maturidade e, acima de tudo, humildade. Para os criacionistas, como o conhecimento sobre a criação provém da Bíblia, logo é considerado um conhecimento sagrado, indubitável, portanto, acima de qualquer suspeita. Não adianta você, em qualquer movimento cristão, querer mudar uma coisa que para o movimento é sagrado. É uma teologia que se baseia numa crença, num Deus, que se baseia, por sua vez, num livro sagrado. Vocês vejam que ainda hoje nós ligamos a televisão e verificamos guerras, lutas cruéis, jovens, crianças morrendo por conta do fundamentalismo religioso. Isso é muito sério, mas nós não vamos entrar por esse caminho porque não é da nossa competência. Para a maioria dos criacionistas, a natureza é tão perfeita que ela não pode ter surgido como consequência de mutações aleatórias e seleção natural. E nesse ponto há um pouco de verdade. Veja que ele fala aqui, mutações aleatórias. Vocês acham que Deus, como nós vimos, sendo uma inteligência suprema, usaria do atributo de um processo aleatório, sem sentido, para promover a evolução da vida? Lógico que isso aí tem que ser visto, e nós vamos ver. A única coisa que poderia explicar tamanha complexidade e riqueza é a existência de um Criador inteligente. Mais uma vez,
usamos a palavra inteligente. Quem inventou tudo isso que é Deus. Já começa a nos agradar, porque já entra dentro do nosso propósito, dentro de uma realidade de um Deus inteligente. É possível acreditar na teoria da evolução e ainda aceitar a existência de uma inteligência criadora responsável pela evolução de todas as espécies. Veja que a gente já começa a juntar um pouco, com muita delicadeza, os dois pensamentos, o criacionismo e o evolucionismo. Não sendo cada um deles com os seus propósitos e com as suas convicções radicais. Mais adiante você vai ver agora, no livro A Gênese, com o advento da doutrina espírita, que nos esclarece que o acaso não existe, porque a teoria evolucionista fala na evolução em termos do acaso. Não existe o panorama, o acaso não existe, o panorama dos estudos evolucionistas toma rumo diferente, mostrando o caminho que a ciência convencional não conseguiu vislumbrar. O aspecto espiritual da vida e a influência da mente nos